Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também a mais uma Live Zen. Para quem não me conhece, eu sou Ana Torquete, eu sou mãe, eu sou educadora, né? Trabalho com educação aí há mais de 17 anos, fiz muita coisa nesse contexto da educação. Hoje, né, o meu trabalho ele é voltado para o desenvolvimento da inteligência emocional de mães, né? Eu ajudo mães a deixarem de serem reativas, conquistarem uma relação positiva com os seus filhos, investindo 10 minutos do seu tempo diário. Então, se isso faz sentido para você, né? Se você sente aí que a sua reatividade tem prejudicado a sua relação com você mesma e com a sua criança, esse encontro aqui, né, ele é para você. E a Live Zen é exatamente este momento, esse ambiente em que a gente aprende, né, estratégias, caminhos, a gente discute, a gente reflete e a gente constrói um novo maternar, aprendendo a deixar de ser reativa e aprendendo também, né, a como desenvolvermos, resgatarmos, reconhecermos a mãe mindful, consciente, gentil, presente, né, aquela presença verdadeira, que é a presença física, mental e emocional. A gente permite que ela desabroche, né? Então, quero te dar as minhas boas-vindas. Quero também te convidar para se inscrever no evento 100% online, 100% gratuito, Maternar Sem Estourar, que vai acontecer, né? Ele vai começar no dia 30 de janeiro. São 3 aulas, na verdade. Então, a gente tem uma aula também no dia 1º de fevereiro e outra aula no dia 3 de fevereiro. E todas essas aulas, elas trazem aí todo um percurso, né? Muito profundo. Estou preparando algo realmente de muita qualidade, um conteúdo profundo para você, para a gente poder fazer essa transição da mãe reativa para a mãe mindful. E sobre o que é a nossa live hoje? Hoje, né, a gente vai falar sobre um tema que particularmente comigo mexe muito. Eu sou uma pessoa que não gosto de barulho. Eu tenho dificuldade de lidar com barulho constante na minha cabeça, sabe? Eu amo silêncio, né? Não é à toa que eu fiz também das práticas meditativas um estilo de vida para mim. Então, eu sei que algumas mães ou muitas mães me relatam isso, né? Que os gritos dos filhos, e não só grito de birra, né? Grito de reatividade mesmo, mas até grito de alegria, sabe? Criança brincando, que isso incomoda muito, principalmente quando tá ali martelando, né? O dia inteiro, o tempo todo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre por que isso acontece, enfim, a gente vai aprender aqui juntas, né, a entendermos melhor esse cenário e podermos fazer, então, melhores escolhas para nós e para as nossas crianças. Vou te pedir para clicar aqui na setinha, aqui no cantinho da tela, e enviar essa live para outras mães que também estão precisando aprender, né, a lidar melhor com os gritos dos próprios filhos, né? Então, se o seu filho berra muito e você acha que isso é quase que te leva necessariamente à reatividade, você também acaba gritando, você fica nervosa, você fica reativa por causa disso, essa live é para você e deixe outras mães saberem disso. O meu caminho aí, como 17 anos educando, né, há 17 anos educando, ele tem relação também com o fato de que eu trabalhei por muito tempo como professora, né, nas salas de aula, e quem já entrou numa sala de aula do lugar de adulto, né, quem é professor, sabe que não é brincadeira não, gente. Imagina 30 crianças, 30 pré-adolescentes, 30 adolescentes falando ao mesmo tempo, muitas vezes em voz alta para poderem se escutar, outras vezes gritando, pedindo alguma coisa pro colega que tá lá do outro lado da sala de aula. E isso ser algo que é a sua rotina, né, enfim, das 7 da manhã, 12:30, e às vezes até voltando no horário da tarde, e esse barulho intenso na sua cabeça, e você precisando dar a sua aula, né. Isso me desafiava muito, e eu precisei aprender a lidar com, a criar estratégias para poder aprender a escutar essas crianças e me fazer ser escutada também. Então, digamos que esse é um tema aí que me toca, né, e vai ser um prazer para mim a gente poder falar aqui, eu poder, de repente, te trazer alguma informação que vai te ajudar a também lidar melhor com isso aí. Uma coisa que eu quero te convidar a fazer, a assumir como postura aqui nessa nossa live, né, primeiro, comente, faça perguntas, fale do seu caso aqui nos comentários,
interaja comigo, tá? Não é uma live em que eu estou aqui para falar sozinha. Eu quero realmente conversar com você. O Educar Zen não é um espaço em que a Ana tenha 100% de razão. A Ana é a detentora da verdade e ela tá aqui só para falar, não. Eu aprendo muito escutando você. Se eu puder também trazer alguma contribuição aí pro seu caso, vai ser um prazer, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente vai tirar um pouquinho de perspectiva a nossa gana, né? Aquele desejo de que a gente encontre uma solução rápida para um problema que já tá me chateando há algum tempo. Eu gostaria de te convidar a trazer uma postura de mindfulness, né? Uma atitude de mindfulness, que é a mente de principiante. A mente de principiante é aquela que sabe que não tem todas as respostas e que nunca vai ter, né? É aquela que está curiosa para entender as coisas que acontecem, como elas acontecem, aberta às coisas como elas são, né? Porque se a gente não tiver com essa postura, se você tiver aqui só para poder ter algumas dicas aí que você vai aplicar e pronto, e acabou, e quem sabe assim meu filho pare de gritar, talvez essa live ela não vai te atender tanto. Não que eu não vá te dar dicas, tá? Pra gente poder lidar de forma prática com isso, não é isso. Mas eu quero te convidar mais do que isso a refletir, né? A gente tá aqui para poder mergulhar. A gente não quer ficar no raso. E aí eu vi que a Suzimara me mandou assim, ó. Bom dia, trabalhei por quase 20 anos, agora só estou em casa cuidando de 4. Nossa Senhora. Suzimara, você é maravilhosa, tá? Porque você falou que trabalhou por quase 20 anos como professora, eu não entendi. Cuidar de 4, eu imagino que seja um desafio enorme, mas muito rico, muito maravilhoso. Eu imagino, né, que você tem aí 4 grandes mestres e eu vou querer te ouvir, né? Me conta aqui como que é essa experiência com 4 crianças dentro de casa, assim. Se o barulho é uma realidade que às vezes te sufoca também, né? Bom, já que a gente não tá querendo ficar no rasinho, já que a gente tá querendo aprofundar, eu quero te dar uma dica, né? A gente não vai ficar no raso, mas eu vou te dar uma dica que vai mudar o seu jogo na maternidade, tá? Ao invés, como eu falei, de estar sempre buscando combater, né? O que o seu filho faz, tá buscando só solucionar, você ficar só nisso, focada nisso, né? Sem realmente entender e se envolver com o que realmente acontece, eu vou te convidar a sempre procurar entender os porquês do que tá acontecendo, né? Assim, qual que é o porquê de um determinado comportamento? O que existe por detrás de um comportamento desafiador da minha criança? Porque se você tá combatendo o comportamento, você tá combatendo o sintoma. Sabe quando, por exemplo, né, você fica doente por qualquer razão que seja? Vamos supor que você começou a ter muitas dores de cabeça. E aí você toma remédio para dor de cabeça todos os dias. Você tá combatendo o que tá por detrás da sua dor de cabeça? Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás. Alguns anos atrás eu bebia pouquíssima água na minha adolescência. E eu tinha muita enxaqueca, né? Então eu tava sempre tomando remédio para a enxaqueca. Quando eu fui buscar o porquê da enxaqueca, eu entendi que eu precisava me hidratar. Não tenho enxaqueca há muitos anos. Faz sentido isso que eu tô dizendo, gente? Me digam aqui, me mandem um comentário aqui dizendo se isso aqui faz sentido. Se vale a pena, né, a gente olhar o que tem por detrás do comportamento para realmente a gente saber lidar com aquele comportamento, ao invés de estarmos sempre olhando, né, ali fixamente, obsessivamente para o comportamento. Eu acho que essa metáfora aí da enxaqueca talvez tenha ajudado a esclarecer o que eu tô querendo dizer. O que a Andréia falou aqui? Bom dia, esse tema me interessa muito sobre a questão do barulho. Nosso filho Pedro, de 4 anos e 6 meses, no momento de desentendimento com o irmão mais novo, fala gritando e isso me incomoda muito. Então fica aqui, Andréia, pra gente poder entender isso melhor. Andressa falou assim, ó, tem um menino de 4 anos e uma menina de apenas 1 aninho. É muito pesado, a reatividade aqui é constante. Então, Andressa, seja muito bem-vinda, se sinta acolhida, todas vocês, Andréia, porque a gente tá aqui pra isso, pra gente se acolher e aprender juntas.
André falou, nosso caçulinha Thiago tem 1 ano e 7 meses e às vezes ele se estressa com o irmão mais novo por ele bagunçar a brincadeira dele de Lego ou querer o mesmo brinquedo. Posso te falar, André? Eu entendo, viu, Thiago? Eu também fico chateada quando eu tô fazendo alguma coisa ali com muita concentração, né? Com muito carinho, me dedicando muito e alguém vem e interrompe, me atrapalha, né? Então, dá pra entender o porquê do Thiago ficar chateado, né? A Paola fala, nossa, sim, faz muito sentido. Na verdade, temos que ter esse olhar com tudo. Perfeito. Ontem eu recebi uma pessoa, né, me comentou no meu direct, ontem ou antes de ontem, não lembro. Ela falou assim, Ana, sabe o que eu acho legal do seu trabalho? É que não é só sobre educação. O que você fala é sobre qualquer coisa da vida. E é verdade, né? É um estilo de vida, um olhar para a vida, uma maneira da gente se relacionar com qualquer pessoa, com nós mesmas. No caso, eu sou uma pessoa especialista em educação, eu amo falar sobre educação, a maternidade é uma coisa que toma muito tempo da minha vida, né? E que eu sinto essas dores da maternidade, assim como você. Eu percebo que eu consigo lidar com esses desafios, né? Assim como aprendi a fazer isso também enquanto professora, porque eu aprendi os recursos e eu desenvolvi também, né, um método, acabei desenvolvendo um método que me ajudou a fazer isso ser possível. Então eu sinto que é uma responsabilidade que eu tenho. Se eu sei sobre isso, se eu posso te ajudar, eu tenho que estar aqui te ajudando, eu tenho que estar aqui, né, como mães unidas mesmo, assim, e encontrando soluções juntas. A Maria falando, olha, olá, tenho um filho de 4 anos autista, meu filho grita muito quando não consegue lidar com a frustração. Crianças que não são, né, que são atípicas nesse processo neurológico, principalmente os autistas, que têm realmente uma sensibilidade muito maior e às vezes uma sensibilidade a barulho, que tem mais desafios para se regularem emocionalmente. A gente vai precisar trazer ainda mais compaixão. Maria, escuta bem o que eu vou te dizer. Tanto para ele, tanto para o seu filho, quanto para você mesma enquanto mãe, né? Para poder passar por isso e eventualmente conseguir encontrar também alternativas para que ele aprenda a lidar melhor com essa frustração e gritar menos. Mas a Maria, ela até falou algo muito importante sobre o porquê, né? Por que as crianças gritam? As crianças não só gritam, como gritam muito, né? Assim, gente, é muito constante, né? O tom de voz elevado na infância. E esse comportamento, assim, ele acontece, ele é muito, muito intenso quando a criança é bem pequenininha, de 1 ano e meio a 2 anos. O que eu quero dizer né, com essa intensidade? Eu quero dizer com a recorrência, né? A criança de 1 ano e meio a 2 anos, ela grita com muita frequência o tempo todo. Depois, a criança para de gritar? Não, ela não para de gritar, né? Não é que assim, fiz 2 anos, hoje eu acordei meu aniversário de 2 anos, parei de gritar. Não é assim, né, gente? Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas programadas. Então, existe aí na ciência, né, alguns relatos, algumas explicações sobre o grito da criança na infância, falando que é nesse período, mas a gente sabe que isso se estende, né? Tô vendo aqui várias mães de crianças de 4 anos me relatando, meu filho tem 4 anos e ele grita, né? Paola falou aqui, ó, mãe de um RN de 2 meses, e essa noite ele dormiu 11h30, das 18h30 às 7 pela primeira vez. Fiquei aflita, não sabia se acordava ele ou não. Conexão falhou, voltou. Paola, deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Eu, como mãe, eu ia lá também pra dar uma olhada se tava respirando, mas assim, você tem noção da benção que é isso? Se a amamentação já tá bem estabelecida, depois você conversa com o seu pediatra, mas assim, você foi sorteada aí, tá? Você tá com sorte. Só fica agradecida. Porque o meu filho hoje, né, com 1 ano e quase 4 meses, ele acordou a noite inteira. Então, vamos lá, gente. Vamos começar o nosso papo aqui. Vamos começar a nos aprofundarmos, né? Vocês trouxeram aí alguns cenários de vocês. Continuem mandando mensagem na medida do possível. Eu vou lendo, comentando, conversando com vocês. E agora a gente vai entender os porquês. Por que crianças gritam tanto? A gente precisa entender, em primeiro lugar, que as crianças, elas são cientistas, né? As crianças, elas exploram o mundo, elas estão curiosas demais para entender como que esse mundo funciona. É por isso que, às vezes,
Um pedacinho de papel que caiu no chão é um grande motivo para o seu filho ficar lá, assim, ó, tentando pegar, tentando ver o que é, né? Eu acho que uma cena muito linda da infância, que eu tenho percebido meu filho cada vez mais conectado a isso, é quando uma criança, ela para, por exemplo, no meio da rua para observar uma flor, para observar a formiga que está passando. Então, as crianças, elas são naturalmente, né, grandes mestras pra gente, porque também quando a gente tá vendo o nosso filho fazer isso, a gente pode reaprender a se conectar com essa simplicidade da vida. E crianças, né, sendo cientistas que são, digamos que são cientistas de todas as áreas, exímias cientistas em todas as áreas, né? Então, ela não só vai observar a formiga caminhando, mas ela também está muito interessada para saber como as pessoas se relacionam. A linguagem é um grande motor de interesse da criança. E isso, né, traz aí, digamos que descortina muitas coisas pra gente sobre o porquê que as crianças gritam, tá? Mas vamos falar aqui, né, desse processo do desenvolvimento da linguagem. A gente sabe que uma criança de 4 anos, né, se for uma criança que fala, que tem a fala desenvolvida, né, pensando aí nos marcos do desenvolvimento mesmo, para esse período, para essa faixa etária, a gente sabe que já é uma criança que consegue criar frases complexas, né, que consegue expressar muitas vezes os seus desejos. Ela já é uma criança que se comunica bem, né, e que até fala, eventualmente, sobre os seus próprios sentimentos. Mas a gente precisa entender também, né, que nessa faixa etária aí, quando a gente está falando aí de primeira infância, o córtex pré-frontal dessa criança, que é essa parte do cérebro aqui dianteira, responsável, por exemplo, pela regulação das nossas emoções, por pensamento mais crítico, pensamento mais reflexivo, ela ainda não está, essa região, né, ela ainda não está desenvolvida. E isso só termina de ser desenvolvido, esse córtex pré-frontal, que é a parte mais desenvolvida do cérebro humano, ele só termina de ser digamos que plenamente desenvolvido ali por volta dos 25 anos de idade. Isso não significa, tá, que o neném, por exemplo, ele cresce com o córtex pré-frontal pequenininho e esse córtex pré-frontal vai aumentando. Não é sobre isso, é sobre as sinapses, é sobre as conexões que essa região do cérebro vai fazendo. É conforme a criança está experienciando o mundo, e é por isso que é tão importante a gente deixar essa criança livre para experienciar o mundo, para experienciar a si mesma, para experienciar as relações, porque quando ela está exposta a tudo isso, que ela vai criando essas conexões, né? Ela vai aprendendo, então, a fazer essas conexões. Na verdade, o cérebro dela vai fazendo essas conexões e ela vai desvendando esse mundo. Então, a criança, né, de 4 anos, por exemplo, ela tá até com a linguagem já razoavelmente ali desenvolvida, mas ela não sabe lidar ainda com as suas emoções. Então, a gente sabe que o grito, né, ele tem um papel importantíssimo para uma criança de 4 anos, uma criança pequena, uma criança que está na primeira infância, até crianças maiores também, né? Porque, como eu falei, esse é um processo que adentra a adolescência, né? E que vai até a vida adulta, esse processo desse amadurecimento do neocórtex, do córtex pré-frontal. Então, o grito, ele tem uma função muito importante, que é de ajudar essa criança a ventilar emoções que ela não é capaz de comunicar com clareza, com profundidade, porque ela não tem nem estrutura neurológica para fazer isso, né? Só que ela sente aquelas emoções. Então a criança, ela grita porque ela tá frustrada, ela grita porque ela tá feliz. Não é assim? A criança não grita só porque ela tá irritada, porque ela tá com raiva, porque ela tá fazendo birra, ela grita também de felicidade. O grito, ele tem essa função, né? É uma expressão de uma emoção que não pode ser elaborada de outras formas. E aí, gente, vamos combinar uma coisa? Não é só a criança que grita, não, né? Adulto também grita às vezes, exatamente porque também não está conseguindo elaborar as próprias emoções. Me conta aqui nos comentários se você já aumentou seu tom de voz, se você já gritou com alguém, se você até com seu próprio filho, ou principalmente com ele, porque estava difícil de lidar com as suas emoções. Isso já aconteceu alguma vez com você na sua vida adulta? A gente, né, nossa geração, sempre falo isso, é uma geração de pessoas que não puderam desenvolver a sua inteligência emocional da forma correta e no tempo certo.
Então, isso acontece com muita frequência. Se a gente puder, né, olhar para nós mesmas com essa honestidade, olhar para os adultos ao nosso redor e perceber que esse comportamento acontece também com eles e também com nós, né, com a gente em tantos momentos, a gente vai poder adicionar aí, né, um elemento muito importante na nossa relação com a nossa criança, que é a compaixão. Porque se nós, que já estamos com esse córtex pré-frontal, com o cérebro plenamente desenvolvido, ainda temos dificuldade de entender o que a gente está sentindo e muitas vezes a gente grita para dar conta dessa emoção, imagina uma criança que não tem esse córtex pré-frontal desenvolvido. Me fala se faz sentido isso que eu estou dizendo. Ó, a Cimigas falando assim, ó, às vezes a gente coloca a cara no travesseiro e grita como escape, né? Sim, tem muitas pessoas que fazem isso. Catarina falando, infelizmente sim, mas cada vez menos e muito graças a você, Catarina, querida. Fico muito feliz de ler isso, viu? Muito, muito, muito. Olá, Franci, seja bem-vinda. Então, ó, Ariana, minha filha de 3 anos acorda do sono noturno e da soneca da tarde chorando e batendo as pernas. Não consigo relacionar o que pode estar causando isso. Queria poder ajudá-la. A Franci falando, Lisboa aqui presente, eu amo Lisboa. Quem sabe ainda voltarei a morar aí, já morei e é um dos planos aqui da minha família, a gente passar um tempo aí. Ariana, não é Ariana, é Arina, desculpa. Olha só, eu vou te pedir para depois me procurar no inbox pra gente conversar, porque senão a gente vai destoar um pouquinho aqui do tema da live, tá? Mas eu imagino a sua angústia, acolho, realmente muito desafiador, né? Podem ter alguns motivos, assim, aí a gente conversa em particular, pode ser? Depois eu te espero, me manda uma mensagem no direct. Ou a gente pode até, enfim, eventualmente aí fazer uma live sobre isso também. Então, por que as crianças gritam? O primeiro motivo é esse, por imaturidade emocional, né? Porque estão felizes, porque estão tristes, porque não sabem se expressar de outra forma, né? Além disso, principalmente as crianças menores, as crianças aí por volta de 1 ano e meio a 2 anos, como eu falei, né? Que é essa fase em que esses gritos ficam muito intensos, muito recorrentes. Por que elas gritam? Porque elas estão testando o próprio corpo delas, a gente sabe disso, né? Elas estão muito curiosas sobre elas mesmas, elas estão tomando consciência sobre quem elas são. E aí, elas começam a fazer o quê? A gritar para ver o que acontece, como que é a minha voz, né? Como que eu... Faz parte, inclusive, do processo de desenvolver a linguagem, né? Isso daí. Então, essa é uma outra razão. Agora, mas meu filho, ele já tem aí 6 anos e ele ainda grita. Ele ainda é um grande cientista, ele ainda está testando coisas. Então, por exemplo, eu vejo que é muito frequente, né? A criança, ela vai, sei lá, ela tá dentro de uma sala fechada que tem um eco. Ela quer experimentar, ela tá curiosa, né? Ela tá fazendo isso por curiosidade. Então, um outro motivo, né, das crianças gritarem é curiosidade, é querer conhecer o próprio corpo. É tentar entender como que esse corpo funciona, quais são as potencialidades desse corpo, né? Então, essa é uma outra razão. A Suzy falando, faz muito sentido, o meu tem 8 anos, mas ele ainda tem muita dificuldade de expressar as suas emoções. Suzy, importante demais, eu não sei como está o seu processo de desenvolvimento da sua inteligência emocional. Eu acho que é bem legal você olhar para isso, porque conforme você vai desenvolvendo a sua inteligência emocional, você também vai aprendendo a ensiná-lo a desenvolver a dele, né? Claro que ele ainda é muito pequeno, é muito normal ele ter dificuldade de lidar com as próprias emoções, mas nessa idade aí já é legal a gente tá trazendo recursos bem consistentes para ele tomar consciência das próprias emoções. Eu ensino isso no meu curso, no Mesen, né? Falo sobre isso aqui também no Educar Zen. Às vezes a gente não consegue trazer a profundidade que a gente gostaria, mas uma coisa é muito importante, gente, a gente entender que a gente só ensina o que a gente sabe. Então, se eu sei lidar com as minhas próprias emoções, eu naturalmente também consigo ensinar isso pro meu filho, né? Um terceiro motivo de as crianças gritarem é porque elas, como cientistas que são, o que elas estão fazendo? Entendendo quais são os limites do aceitável. E aí,
antes da gente até se aprofundar nisso daqui, ó, eu quero que você entenda uma coisa que é muito, muito importante, tá? Isso não tem nada a ver com manipulação. O seu filho não está testando os seus limites para te manipular, para, né, te fazer explodir, para ver até onde você vai, para ver o que ele consegue com você. Não é sobre isso. Ele está testando limites, isso é verdade, mas é porque ele está aprendendo a se relacionar com as pessoas. E ele só vai entender como que isso funciona se ele testar. Você já fez uma receita de bolo nova, por exemplo? Se você já fez, né, você percebeu que às vezes deu certo, às vezes deu errado, por que ficou solado, por que cresceu demais, por que faltou alguma coisa ali. Enfim, você faz testes até que você chegue a uma resposta, não é isso? Então as crianças, assim como quando elas começam, por exemplo, a jogar objetos no chão, sabe? Essa fase do bebê, da criança pequena, que eles jogam o objeto no chão, aí você vai lá e pega, devolve, aí ele vai e joga de novo. Ele tá querendo, nessa fase, né, da criança ali na primeira infância, mas principalmente nos primeiros anos, eles estão muito querendo entender causa e consequência. Se eu faço uma coisa, qual que é a consequência? É a visão totalmente interessada e curiosa que eles têm da própria vida. Então, se eu gritar, o que acontece? Qual que é a expressão facial da minha mãe? O que isso significa? Eles não estão fazendo juízo de valor, se isso é bom, se é ruim, se você tá brava, se você... Não é no sentido de te afrontar, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Eles estão simplesmente curiosos para entender o que acontece. Se eu gritar, não, parece que quando eu grito, as pessoas, elas prestam atenção em mim. Isso também acontece, né? A gente sabe que quando isso é uma coisa assim, neurológica mesmo, tem pesquisas que comprovam isso. Quando a criança, ela compreende que se ela usar um tom mais agudo e mais alto, né, da sua própria voz, ela vai receber atenção. Então, é uma maneira, né, nesse jogo aí de cientista dela, de entender que as suas necessidades podem vir a ser mais facilmente atendidas se ela gritar. O que vocês me dizem, gente? Essas coisas que eu tô trazendo aqui estão trazendo também mais clareza para você? A gente tá procurando aqui tirar o foco de, ai, meu filho, ele grita, ele berra e eu fico irritada. A gente tá tentando entender o que acontece para essa criança tá gritando tanto, não é mesmo? E aí, quando a gente vai trazendo essa informação, esse é, né, um dos mandamentos da Mãe Mindful, é buscar entender, buscar informação sobre como se desenvolvem as crianças, porque a verdade liberta, a informação liberta. Vamos ver aqui, ó. A Carol falando que a filhinha dela tem 2 anos, que tá chorando muito. Tudo ela chora muito, fica muito frustrada. Se é normal, se é uma fase. Super normal, viu, Carol? O choro, ele tem também aí, né? Assim como o grito, ele também tem uma... Digamos que ele também é uma forma dessa criança se comunicar, né? É uma forma dele extravasar as emoções. E o que a gente faz? Porque vamos só abrir um parêntese, porque o choro, ele muitas vezes é um tipo de grito, né? Ele também irrita a gente, assim, ele também é desafiador da gente lidar com as nossas próprias emoções, ele tem um tom muito alto, enfim, ele ativa muito a gente. Então, só um parêntese. O choro, ele não tem nada de errado com o choro, né? O choro, pelo contrário, assim como o grito, ele tem uma função de ajudar essa criança, assim como o grito, é um outro recurso, né, para extravasar exatamente isso, essa frustração. Esse cérebro tá imaturo, não tá pronto para lidar com frustração. Essa criança, ela vai aprender isso no chão de fábrica, vivendo. Enquanto esse cérebro ele vai se amadurecendo, tendo adultos que deixem ela segura, né, para poder sentir o que está sentindo sem querer tamponar ou impedir ou julgar o que ela está sentindo o tempo todo, né? Então, o choro não é um problema. Com 2 anos de idade, uma criança que está chorando muito, que está muito
angustiada, que tá muito frustrada, assim, só você conhece a sua filha, né? Então, talvez você perceba que a sua intuição de mãe esteja aí te dizendo que tem alguma coisa de errada, e aí é importante sim observar, se conectar. Mas, de um modo geral, nessa idade aí, normal demais, né? A criança chorar muito mesmo para poder para poder se expressar. Aí a Ayla tá falando aqui, ó, eu fico desesperada, né, tentando manter a calma, porque a filha tem 6 anos e quando alguma coisa dá errado, ela já fala chorando, gritando. Com 6 anos de idade, isso ainda também pode acontecer, né, só que aí a gente espera que aconteça com menos regularidade, porque essa criança ela já teve mais tempo para começar a ter acesso a alguns recursos de inteligência emocional, né. Como eu falei para vocês, eu ensino isso muito no meu curso, mas vamos falar aqui como que isso funciona, como que isso acontece, como que isso desenvolve, tá? Como é que isso se descortina. Eu vou falar de alguns itens básicos aqui para essa criança ela ter condições de desenvolver essa inteligência emocional. Primeiro item, gente, é relações que façam essa criança se sentir segura, né? Ela precisa ter os seus adultos de referência como pessoas em que ela confia 100%, que o choro dela, o grito dela, a dificuldade dela não vai ser um motivo para ela se envergonhar, para ela ser recriminada, para ela ser diminuída. Isso daí é muito importante. Agora, um outro aspecto que eu achei muito legal, né, a clareza da Ayla sobre o próprio processo dela, porque ela fala assim, ó, depois ela disse, olha, eu fico desesperada com esse choro, tento manter a calma para ela se acalmar. É sobre isso, Ayla. A gente precisa entender que é a nossa inteligência emocional que vai moldar a inteligência emocional das nossas crianças. Então, se meu filho tá chorando e eu fico desesperada, não no sentido de ficar reativa, de gritar com a criança, de mandar ela calar a boca, mas eu fico muito ativada, né? Eu fico muito ansiosa, eu fico muito angustiada. Elas absorvem tudo. O cérebro da criança é uma esponja. Com 6 anos de idade ainda é muito esponja. Então, elas precisam de um processo que a gente chama de corregulação, né? A criança ela só vai conseguir se acalmar se o seu adulto de referência estiver verdadeiramente calmo e não fingindo uma calma para acalmá-la. A gente precisa estar realmente emocionalmente regulada. Não vale, né, dourar a pílula e tentar parecer calma. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o centro desse processo de educação emocional da criança é menos o choro da criança, o grito da criança que a criança está fazendo, e mais como você está cuidando de você mesma. Como você está aprendendo a desenvolver a sua inteligência emocional. É isso que dá todo o tom para a história, né? Ó, a Thaisa falando, minha filha era assim, Carol ainda é, mas converso e digo que ela pode falar o que sente, não chorar. Aí pergunto o que pode ser. É porque o brinquedo sumiu? Ela disse sim, eu digo, vamos conversar. Isso aqui que a Thaisa trouxe é muito legal, tá? Às vezes a gente nem... assim, a questão da conversa, né? A questão do diálogo, principalmente com as crianças aí nessa faixa, a partir dos 4, 5 anos de idade, que conseguem entender muito bem. Apesar de que as crianças estão nascendo cada vez mais inteligentes, né? E aí elas, muito cedo, elas já entendem muita coisa. Mas a gente não pode esperar que a criança ela diga o porquê. Porque muitas vezes ela tá num processo, né, de pane neurológico, pane emocional. Ela não vai saber ser lógica naquele momento. Mas se você sabe o porquê, afirme para ela, você está chorando porque o brinquedo sumiu. É isso mesmo? Essa dica da Thaisa é maravilhosa, muito bom. Fala terapeuta, eu normalmente falo que não consigo entender o que ele quer quando me fala chorando ou gritando. A gente vai falar sobre isso também, é uma boa sugestão. Carol, eu tento conversar, Thaisa, mas na hora não dá. Aí tento só acalmar ela e depois conversarmos. Isso também é importante que a Carol tá falando, porque o momento em que que a criança tá muito nervosa não é o momento da gente ser mental, né? No momento que a criança tá chorando, é o momento da gente acalmar a criança. Eu imagino que a Thaisa tá falando isso,
né, que no processo de acalmar, de trazer essa calma, essa segurança, essa presença segura, depois ela consegue trazer clareza e fechar a situação dessa forma. Bom, vamos dar continuidade aqui então para os porquês da criança gritar tanto assim, né? Gente, um outro motivo que as pessoas falam pouco, mas vamos falar a verdade, que é assim, principalmente essas crianças que já saíram da primeira infância, né? Que estão aí com seus 8, 9, 10 anos de idade e estão gritando muito. Eu gostaria que você considerasse a possibilidade da sua criança ela estar com excesso de cortisol no corpo dela. O cortisol, né, é esse hormônio que tem relação com o estresse. E aí, ele é importante, né? Ele tem o seu papel na nossa saúde, na nossa segurança, só que muitas pessoas, né, as pessoas que estão estressadas, ou seja, que estão com excesso de estresse, elas estão com excesso de cortisol no corpo. Como é que isso acontece na infância, principalmente? A criança que é muito julgada, que os pais não são pessoas que ela se sente segura para poder extravasar as emoções, né? Então, a criança que está sendo silenciada, essa criança, ela já tem uma tendência a acumular cortisol. Agora, os nossos hábitos de vida atuais, eles são também, né? Eles dão muito ambiente, eles nutrem possibilidades de a gente desenvolver ainda mais, a gente tá com os corpos aí mais intoxicados por tanto cortisol. Quando a gente fala das nossas crianças, a gente pode pensar, por exemplo, a sua criança, ela passa muito tempo nas telas. A gente sabe que as telas, celular, a gente sabe que televisão em excesso, que tudo isso fazem o que com a gente? A própria dinâmica, né, da luz, da imagem, do estímulo no nosso cérebro já vai gerar mais cortisol, tá bom? Então, excesso de telas. O excesso de telas, ele geralmente vem conjugado com uma ausência de movimento. A criança, para ela poder liberar esse cortisol e para evitar, né, enfim, que mais cortisol seja liberado no corpo, ela precisa, acumulado e liberado pelo próprio corpo, ela precisa se movimentar, né? A atividade física, ela normaliza os índices de cortisol, exposição à luz do sol. Então, veja se os hábitos de vida do seu filho não estão sendo, né, também, de alguma forma, um potencializador de estresse que está fazendo essa criança gritar mais, porque ela está estressada, sabe? Aquela ideia da pessoa estressada que grita, sabe? Que às vezes você acha que é só o seu chefe, pode ser o seu filho também. Camila falando, sua voz é maravilhosa, queria ter esse tom para falar com a minha filha. Camila, te agradeço, eu tô tão gripada, eu tô tão... Não sei se vocês estão conseguindo perceber, assim, eu tô falando pelo nariz, mas te agradeço muito. A Ayla perguntando se vai ficar salva, vai ficar assim, tá bom, Ayla? Vamos dando continuidade aqui. Um outro porquê de as crianças gritarem tanto. O exemplo, né, gente? A gente educa pelo exemplo, isso daí já tá mais do que claro, já foi mais do que discutido, debatido pelos neurocientistas. O nosso cérebro, ele é um cérebro que a organização dele, né, enfim, a maneira como ele funciona é sobre a gente imitar os comportamentos das pessoas, dos seres ali ao nosso redor, né? Por isso que tem aquela história do menino Mowgli, sabe, o menino lobo, que tem essa história, né? É uma história real mesmo, de um menino que foi criado por lobos e virou lobo. Por que isso acontece? Porque a gente imita os comportamentos dos seres, né? Que estão ao nosso redor. Então, se você grita com o seu filho, quando ele grita, ou se você grita com seu filho em outros momentos, e não só quando você tá com raiva, sabe? Mas assim, menino, aqui, vem cá, traz isso aqui pra mim. Até isso também, né? A gente se auto-observar. O grito é algo recorrente na sua vida? Eu tava, alguns meses atrás, morando com a minha família em um sítio. E aí, exatamente isso estava acontecendo. Às vezes eu precisava chamar minha irmã, que estava lá longe, aí eu ia gritava várias vezes até ela me ouvir. E aí eu fui percebendo que meu filho, ele tava cada vez gritando mais, sabe? E aí eu parei para observar, para entender, para, né, me dar conta de tudo isso que eu tô trazendo aqui hoje para vocês.
E eu percebi que tinha esse aspecto ali que poderia ser ajustado, né? Eu não estava gritando com ele, mas eu estava gritando muito, até pelo contexto que eu estava. E ele estava me imitando, né? E a gente precisa entender isso, assim, você talvez talvez você não grite com o seu filho, mas você grita com o pai ou com o seu companheiro, com as pessoas no trânsito, né? Você grita, você é uma pessoa que está gritando com frequência? Se sim, esse daí é um motivo além desses motivos naturais do desenvolvimento da criança que agravam essa situação. E aí o seu filho acaba te imitando, gritando mais e você fica mais nervosa, mais reativa, mais irritada e grita mais e vira um ciclo, né? Vira uma situação realmente uma bola de neve. Faz sentido, gente? Fala terapeuta, o ambiente sobressai até o temperamento. Sim, a gente... Tem algumas pesquisas que eu não vou saber, assim, falar aqui agora, né? Mas que falam isso, que a nossa personalidade, na verdade, né? Ela tem 50% de um componente genético, que realmente a gente nasce com inclinação para ser assim ou assado, mas que tem um outro 50% que é o que o ambiente constrói em nós. Então... esse 50% aqui da genética, a gente não tem tanto poder sobre ele, mas esses outros 50%, né, já existem vários estudos sobre como a gente pode hackear o nosso cérebro, digamos assim, pra gente ter mais qualidade de vida. E eu falo muito, eu não uso tanto essa expressão, eu não falo dessa forma aqui no Educar Zen com tanta frequência, mas eu trago esses hacks pra vocês aqui com frequência, viu, gente? Então fiquem ligados. E agora, um último porquê. Né, um último motivo do porquê aí que a sua criança talvez esteja gritando tanto talvez não o seu exemplo, mas o exemplo de outras pessoas e outros ambientes e outros contextos com quem eles tenham muito contato. Então, eu até comecei essa live aqui hoje, né, relatando uma situação de sala de aula que eu vivi por muitos anos, né, iniciar várias aulas em meio ao caos, assim, crianças gritando loucamente ao meu redor. Se o seu filho, né, ele tá inserido num ambiente um pouco mais caótico de sala de aula, que acontece, tá? Não é que a escola do seu filho é muito ruim, a professora não sabe controlar a turma, não é isso que eu quero que você conclua. Mas se, né, ele tá, de repente, ali convivendo com colegas que gritam muito, que gritam uns com os outros, se ele tá assistindo desenhos animados que os personagens gritam muito... né? Se ele tá vendo pessoas ali ao redor dele que tem esse hábito de gritar com muita frequência, ele também pode estar repetindo esses outros comportamentos que não sejam o seu. Às vezes você tá realmente ali de boa e tem tudo isso acontecendo. Então, é por isso que maternar é um pouco difícil, né, gente? É um pouco desafiador, porque são muitos pontos pra gente poder observar. Ó, eu sou Rafaela falando... Rafaela falando que foi o que mais fez esse ano, iniciar a aula no caos, né, Rafaela? Toca aqui, amiga. Eu te entendo. Não é fácil, não. E agora, assim, eu quero que você se pergunte, né? Bom, de tudo isso que a Ana me falou aqui agora, o que pode ser, né? O que pode estar realmente aqui na minha casa, eu conhecendo meu filho, a minha realidade, só eu posso falar isso por mim. Não vai ter ninguém na internet, né? Nenhuma educadora que vai poder me dar essa resposta fechada, esse gabarito. Só você pode fazer isso. Então, desses aspectos que eu listei, o que pode ser um motivo de tanto grito por detrás dos gritos do seu filho, né? Se vocês quiserem compartilhar aqui, eu acho que vai ser legal pra gente poder até se ajudar, né? Umas às outras, eu conversando aqui com vocês e vocês também aí nos comentários. A Thaisa falando aqui, ó. Minha filha aprendeu a gritar vendo Masha e Urso. Eu não conheço esse desenho, mas já ouvi falar que ele não é um desenho muito indicado, assim, né? Que tem algumas coisas meio problemáticas, depois vou procurar saber. Fala terapeuta, o foco é observar a nós e o que a gente tem a possibilidade de melhorar, exatamente, né? E assim, com muita autocompaixão. Eu não quero que vocês assistam a esses conteúdos aqui no Educar Zen e entendam que vocês estão ficando mais sobrecarregadas. Eu quero que vocês percebam que conforme a gente cuida da informação que a gente recebe e a gente associa isso à nossa inteligência emocional,
Então são duas coisas muito potentes. É saber como que se desenvolve a criança, o que é educação, como que uma educação acontece e saber lidar com as minhas emoções nesse processo, me conhecer, né? Quando você tem essa combinação aqui, por mais que isso aqui dê trabalho no momento inicial, quando você está instalando isso na sua vida, no seu maternar, isso aqui vai te fazer descansar e relaxar. Isso não é colocar mais carga na carga enorme que você já carrega. É tirar algumas cargas, sabe? O meu objetivo é que vocês entendam isso. Então vamos ver aqui, ó, a Prof. G, acho que é isso. Na sala, as crianças gritavam muito, mas porque os pais gritam. É um ciclo vicioso, é isso mesmo, né? E acabava se tornando um ciclo, exatamente. A educação, gente, a gente, assim, a gente tem que fazer tanto no individual e no coletivo, né? É uma coisa que uma coisa dialoga com a outra, assim. Memicaele, ano passado eu tive uma turma de 4º ano que claramente não tinha nenhuma referência de como tratar os outros com respeito. Foi um ano letivo terrível. Eu também já passei por experiências assim, né, de estar com uma turma, né, de alunos assim, que era muito difícil, que a gente via realmente que em casa a educação não estava acontecendo. Isso tem sido um problema, né, há alguns anos na educação, as famílias realmente assim, delegando à escola o processo de educar a criança, né? E os pais ficando muito permissivos, enfim. Vamos falar sobre a nossa reatividade? Porque o tema dessa live é o seguinte: meu filho berra muito. Como não ser reativa se ele tá berrando o tempo todo, né? E o que eu quero te dizer é o seguinte: tem um mito que dificulta muito o nosso maternar, que é a ideia, né, de que a equação verdadeira é criança mais calma é igual a mãe calma. Então, se a criança, né, ela é calma, a mãe vai ser calma. E, gente, é um pouco absurdo a gente tomar isso como verdade. Por que é absurdo? Porque a criança, ela é, como a gente já conversou aqui, um ser humano em formação, um ser humano com um cérebro imaturo, um ser humano muito menos experiente do que você, né? Você já teve a oportunidade de se lapidar, de aprender, de entender melhor sobre as suas emoções, por mais que você ainda tenha muita coisa a fazer, né? Somos humanas e a gente tem muito a aprender. Mas é você, pessoa, que dá o tom dessa relação. É a sua falta ou é a sua falta de calma ou a sua calma o que dá o tom e não a sua criança, né? Então, como não ser reativa mesmo se meu filho não para de berrar? É entendendo que você não modela o seu comportamento pelo comportamento do seu filho. Vou repetir. Você não modela o seu comportamento pelo comportamento do seu filho, é o contrário. Vamos voltar aqui. Você modela o comportamento do seu filho pelo seu comportamento. E um dos grandes desafios da maternidade, mas é algo que nos liberta muito também, é a gente entender que educação de fato, no sentido mais profundo e libertador desta palavra, é sobre a gente se comportar bem até quando o nosso filho está se comportando mal, ou quando o nosso aluno está se comportando mal, o nosso sobrinho, a criança pela qual a gente é responsável. Porque somos nós o exemplo, né? A neurociência já comprovou isso. A neurociência já nos falou várias vezes, tem muitos estudos, né? Foi até um estudo que revolucionou mesmo, assim, a maneira como a gente conduz a educação das nossas crianças, que foi feito aqui na Itália, na região de Parma, né? Foi descoberto, na verdade, essa rede de neurônios chamada neurônio espelho, que é exatamente, né, a mesma rede de neurônio que faz com que o Mowgli seja criado por uma alcateia de lobos e vire um lobo. A gente repete o comportamento das pessoas ao nosso redor. E as crianças, especificamente, né, com esse cérebro super plástico, super vulnerável ao ambiente, elas vão repetir os comportamentos que a gente está tendo. Então, não é o seu filho que tem que estar calmo para você estar calmo, é o contrário.
É você que tem que aprender a ter calma e ter calma para o seu filho aprender a ter calma. Vou repetir essa frase. É a você que cabe o papel de ter calma e aprender a ter calma para o seu filho aprender a ter calma. A gente não pode achar que, então eu vou ficar calma aqui, porque imediatamente, num estalar de dedos, o meu filho vai ser a criança mais serena do mundo, nunca mais vou ouvir um grito nessa casa. Não, a nossa calma, ela não pode existir só para o meu filho ser uma criança calma, mas para a gente ter paciência com o ritmo e o processo do desenvolvimento dessa criança. Me digam se isso faz sentido, enquanto isso vou lendo aqui alguns comentários de vocês. Jaina, obrigada por tanto conteúdo de valor, fico muito, muito feliz que isso esteja agregando a sua vida. Fala terapeuta, também concordo que é o contrário parte de nós. Não consegui entender muito bem que o contrário parte de nós é a Gé falando que muitos comportamentos da criança nos dão gatilho. Sim, eles dão gatilho. E é isso que a gente tem que entender, sabe, Gé? Que a nossa emoção, ela é nossa. O comportamento da criança, ele pode até me dar um gatilho, mas a criança, ela não é culpada, nem responsável pelo que eu sinto. Então, é entender, a inteligência emocional é também sobre isso, né? Sobre eu saber quais são os meus gatilhos e quais são os recursos que eu vou usar para lidar com esse gatilho na hora que ele for ativado, né? Fala terapeuta, nossa, é sobre isso mesmo. Sigo também uma outra profissional que ela fala muito que a calma educa. A questão que a gente precisa aprender é ter essa consciência no momento do caos. É por isso que a gente precisa aliar, né, a informação ao desenvolvimento de fato da nossa inteligência emocional. Porque o que acontece muitas vezes? O que muitas mães me relatam, Ana? Ou eu concordo 100% com tudo isso que você fala. Eu sei que é assim mesmo, faz todo sentido. Tem aí muitas pesquisas que comprovam, não é você que está falando, né? Você está dando voz aqui, ampliando a voz, como outras profissionais, para pesquisas que vêm sendo feitas e que vêm tendo resultados. Mas ainda assim eu não consigo manter a minha calma. É porque falta o ingrediente do desenvolvimento da sua inteligência emocional, que é basicamente você ter recursos para lidar com as situações estressantes, né? Com a sua raiva quando acontece alguma coisa ali na sua relação com sua criança, você começa a perceber que a raiva está chegando, com os seus gatilhos. A gente não pode esperar que a maternidade ela fique fácil para a gente viver uma maternidade feliz, porque, gente, olha, a notícia que eu tenho para dar é que parece que não vai ficar fácil. Em momento algum. Os desafios vão só mudar, a não ser quando seu filho virar adulto, né, e ir lá viver a própria vida dele, e aí você vai sentir saudade de ter ele pertinho de você. O problema vai ser outro também. Então, assim, não espere isso. Que a maternidade fique fácil, que o seu filho se comporte bem para que as coisas sejam prazerosas, positivas, mais serenas na sua vida. Aprenda a aliar conteúdo, informação com inteligência emocional. Rafaela falou, amei essa live, é a primeira live que participo. Muito grata, Rafaela, depois você compartilhe com outras pessoas. Eu tô começando a fazer lives agora aqui no Educar Zen. Eu não fazia tantas, mas eu acho que eu tenho sentido essa necessidade de ter conversas mais profundas com vocês, né? Porque às vezes, assim, a gente coloca um reel, ele traz alguns insights, né? Vocês vão aprendendo alguma coisa, mas eu acho que essa profundidade aqui, ela muda, né? Ela realmente pode ajudar a gente a dar passos mais consistentes, assim. Fala, terapeuta, começa em nós, perdão, não coloquei a vírgula. Muito grata, viu, pela sua participação. Edivânia, criei minhas filhas dando muito amor e carinho, hoje recebo tudo de volta, é matemática simples, né, Edivânia? Prisci Neves, muito sentido, algo tão simples, mas ao mesmo tempo desafiador, não para a criação dos filhos, mas como pessoas, concordo plenamente, né, concordo plenamente. Mikaeli, minha primeira filha foi um bebê tranquilo, e é uma criança tranquila, sempre pratiquei a não violência do educar, meu segundo filho é explosivo e bate em mim, no pai, na irmã, busco muito de onde vem, então você tá no caminho certo, né?
e buscar de onde vem, buscar ajudar essa criança a entender que essa reatividade não é um caminho aceitável. E ainda assim, escolher essa educação não violenta, mesmo com essa criança que não é tranquila. Exatamente por isso, não é a criança que tem que definir o nosso estilo parental. Somos nós, né? E essa criança, ela vai responder a isso. Às vezes vai responder de uma forma mais imediata, às vezes é a médio e longo prazo. Um comentário importante aqui da Délia Cita. Não use somente a palavra maternidade. Coloque os pais inclusos nessa live. Estou amando. Muito grata. Tudo que eu falo aqui, Délia Cita, é extensivo aos pais. Aí, gente, assim, tô falando para as mães, não é porque eu acho que isso aqui é papel da mãe e o pai não tem nada a ver com isso, não. Não é sobre isso, tá? Eu tenho 100% de certeza, eu luto por isso aqui na minha casa todos os dias, né? Para que fique mais equilibrado e mais justo, porque muito da nossa reatividade, da nossa dificuldade de lidar com essas emoções é também a nossa exaustão, é também o excesso de coisas na nossa cabeça, né? É também a injustiça de ser mulher nesse mundo e de sermos, muitas vezes, soterradas por tantas responsabilidades que a gente devia estar dividindo com o outro responsável por essa criança, né? E que muitas de nós não conseguem, porque na nossa sociedade está aceito e respaldado ser um pai mais ou menos, e sendo um pai mais ou menos ser um grande herói, né? Mas por que eu tô falando com as mães? Porque eu sou mãe. Porque esse é o meu lugar de fala. Porque é as mães que eu tenho no meu coração aqui, ó, vontade e desejo de ajudar. Não que os pais não sejam bem-vindos. Eu tenho vários pais que me seguem, que me acompanham, e eles também são muito bem-vindos. Mas a gente tá na sociedade, só um parêntese, assim, né? Eu sou, além de educadora e tudo mais, né? Assim, o início da minha carreira foi como linguista. Eu cheguei até ao doutorado em linguística, abandonei tudo para vir trabalhar com educação emocional. Trabalhava com linguística no contexto da educação. E se a gente, então, assim, eu presto muita atenção em como que a linguagem, ela se manifesta na nossa sociedade. Por isso que a gente tá falando também muito de linguagem aqui. Eu trago muito esse tom pro meu trabalho. A gente tá num mundo, né, em que tudo tá no masculino. Se a gente tiver uma sala com 30 pessoas, 29 mulheres, um homem, a gente vai concordar todos os substantivos, todos os adjetivos, todas as palavras a gente vai falar no masculino, né, assim que acontece. Então aqui, por mais que os homens sejam bem-vindos, por mais que essas palavras sejam também para eles, o meu coração tá me pedindo para falar com as mães e eu vou falar no feminino. Eu vou falar com as mulheres, eu me direciono a nós mulheres. Por isso, assim, porque eu quero que esse seja um espaço em que a gente sinta que é um espaço nosso. E eles vão ser bem-vindos e eles também têm responsabilidade e tudo isso. Só pra deixar claro, tá, gente, que não é de forma alguma, porque eu acho que isso é papel só da mãe. Deu pra entender meu ponto? Espero que sim. Licença, gente, tô muito gripada. Meu Deus. Olha só, sinais de alerta. Tá? Eu quero que você, então, pense aqui em alguns sinais de alerta, né, que podem estar, de alguma forma, nutrindo essa reatividade em você quando o seu filho grita, tá? Primeiro, muito óbvio, você grita de volta quando o seu filho grita? Você manda o seu filho parar de gritar gritando? Porque é uma coisa meio óbvia, né? Meio simples, assim, parece até bobo falar isso, mas é uma coisa que acontece. Por que acontece? Porque na hora da chama subindo, da gente quase estourar, é o único recurso que a gente tem. Foi o que eu falei no início dessa live. Se a criança emocionalmente matura, ela usa o grito como um recurso para expressar suas emoções, nós adultos, também na nossa imaturidade emocional, não porque o nosso cérebro não esteja pronto para estar emocionalmente maduro, mas porque ninguém ensinou pra gente, a gente nunca teve acesso a recursos de inteligência emocional, de desenvolvimento de inteligência emocional, muitas vezes o que a gente tem como recurso também para extravasar essa frustração, essa irritação é o grito, né? Só que assim, é isso, 1 mais 1 gritando dá 2 gritando. Não dá, não dá 0 gritando, vocês concordam? É matemática, né? Então, voltando a falar aqui dos neurônios e espelhos.
Se você tá com raiva, frustrado porque seu filho tá gritando e você grita de volta, você só tá endossando pra ele o que ele entende. Que esse que é o comportamento certo mesmo, né? Minha mãe tá frustrada, uai, se ela tá gritando aqui, ela tá frustrada, então é isso mesmo. Tô no caminho certo, ele vai continuar gritando. Tá? Outra coisa que acontece muito, né? Tem uma estratégia que é se retirar do ambiente. Você já ouviu falar dessa estratégia? Você tá já assim no seu limite e aí você se retira do ambiente. Ó, sinal de alerta para essa estratégia que eu acho que pode ser muito viável em alguns contextos. Quando que isso vai funcionar na hora do grito? Quando essa criança ela não estiver gritando porque ela tá fazendo uma birra, porque ela tá desesperada, porque ela tá emocionalmente, né, assim, exacerbada, ela tá emocionalmente em pane. Se a criança ela tá gritando porque ela tá feliz, porque ela tá excitada, por outro motivo, você pode até se retirar, você pode até procurar um lugar mais silencioso para você se acalmar. Aí vai funcionar. Agora, se você estiver abandonando o seu filho em um momento de crise emocional, não vai ser legal, né? Essa criança ela vai perder ali a compreensão dela de que ela tá num ambiente seguro, em que ela pode deixar essa emoção ser ventilada, e isso vai gerar, lembra do cortisol, mais estresse. Então pode ser que ela grite mais ou que ela pare de gritar. Mas parar de gritar nesse caso não é uma boa opção, porque significa basicamente que o cérebro dessa criança desistiu de ser salvo por um adulto de referência. Então ele para, né, de demonstrar ali a sua dificuldade, a sua dor, para poupar energia para essa criança basicamente sobreviver, para ela não entrar em parafuso. Então, assim, isso pode até ser viável se tiver um outro adulto, né, que essa criança confia, o pai, uma avó, uma outra pessoa ali com ela e você se retirar. Mas se você perceber que é com você, e geralmente vamos falar a verdade, gente, geralmente né? Geralmente é sobre nós. Nesse momento é a nós que os nossos filhos mais querem e de nós que eles mais precisam. Aqui em casa é assim, é o que eu observo por aí, me fala se com vocês também é assim. Então, cuidado com essa estratégia aí do se retirar, tá bom? Uma outra coisa que é um sinal de alerta é a gente xingar, a gente repreender, a gente dizer que a gente tá com vergonha da criança, a gente dizer que a criança é feia, que ela é boba, que ela é grossa. A gente começar a etiquetar essa criança, porque aí se torna uma coisa menos sobre o comportamento e como que a gente pode refinar esse comportamento, lapidar, ajudar essa criança, né, a estar mais adequada mesmo, até ao que a gente considera socialmente aceito, e passa a ser sobre rotular essa criança de coisas que não vão ser tão legais. Então, ontem mesmo eu postei um reel com uma frase que eu amo profundamente, que diz assim, ó: converse com o seu filho como se ele fosse o mais sábio, gentil e belo ser humano deste planeta. Porque o que ele acredita ser, ele vai se tornar. E aí não é parte da frase, mas só para complementar, o seu filho ele acredita ser o que você diz que ele é. Você é o espelho por meio do qual ele se enxerga. Então, se você fala que ele é grosso, que ele é desobediente, que ele é feio, que ninguém vai gostar dele se ele tá gritando, é isso que ele tá aprendendo, e não a parar de gritar. Entende? Então, eu queria também deixar isso daí como um sinal de alerta e te convidar, né, caso você esteja fazendo isso, a não fazer mais. Vão me contando aqui, se vocês ficarem em silêncio de repente, se isso está fazendo sentido para vocês. Esses sinais de alerta, se vocês estão se reconhecendo, se vocês já tinham pensado por essa perspectiva também, tá? E se vocês concordam. Depois é o colocar de castigo. Colocar de castigo, né? Que é uma coisa, assim, muito da minha época, mas que ainda é muito comum, né? Uma ferramenta, uma estratégia aí de disciplina que a gente já sabe que não funciona, né? Você colocou seu filho de castigo porque ele gritou, porque ele não vai pensar em, nossa, eu não deveria ter gritado, minha mãe tem razão, olha só, né? Perturbei minha mãe, ela me colocou aqui de castigo e agora eu não grito mais, aprendi. Não. O castigo a gente já sabe também que é uma
ferramenta de disciplina que pode até gerar alguns resultados pelo medo, motivado pelo medo e pela vontade de não ficar de castigo, mas não pela conscientização. Quando a gente está educando de forma mindful, quando a gente está se cultivando para deixarmos de sermos mães reativas e aprendermos a sermos mãe mindful, a gente não quer que o nosso filho coopere, que ele seja obediente, porque ele tem medo da gente ou do que a gente pode fazer com ele. A gente quer que isso aconteça porque ele confia na gente. E dá um pouco mais de trabalho num primeiro momento, mas você está construindo uma relação muito mais saudável, que vai te trazer, né, muito mais alegrias do que uma relação com uma criança que está sendo colocada de castigo e que está simplesmente, naquele momento ali, cultivando uma raiva de você, porque a sensação de injustiça que a criança tem é muito grande na hora do castigo, né? Então aqui, ó, vocês falando que faz sentido, né? A fala terapeuta falando que perfeito. A Prícia falando assim, ó, quando elogiamos a criança, muitas vezes utilizamos o mais. Você é a criança mais inteligente, mais não sei o quê, e que pode carregar um sentimento de competição. É isso mesmo. Eu falo muito sobre isso também nas conversas que conectam, né? Lá no Mezen. Elogiar, eu acho que a gente tem que elogiar sempre, sabe? É muito bom ser elogiado, é muito bom ser reconhecido. A nossa criança, ela ganha, né, ela cria uma percepção de si muito positiva, só que a gente tem que tomar cuidado com como a gente elogia, né? Então, uma técnica, por exemplo, para o elogio é você elogiar algo que a criança fez, sabe? Algo que ela fez por você, você falar sobre o seu sentimento. Eu fiquei muito feliz porque você me ajudou hoje de manhã, eu tava tão cansada. Isso foi tão importante pra mim, poxa, obrigada. Né? É um tipo de elogio, de reconhecimento. Fala terapeuta, a gente acredita que fazendo essas rotulações ele vai parar, mas na verdade isso, além de piorar, vai moldar a autoestima dele. Exatamente. Gente, ficou mudo? A Anisa, cheiro de afeto, adorei, cheiro de afeto. Tá falando aqui que ficou mudo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me deem aqui notícias, tá? Porque eu quero falar de um outro sinal de alerta para vocês. E o sinal de alerta é... Não, ó, a Rafaela falou que voltou. Me fala aí, Anisa, cheiro de afeto, se você... Que não ficou mudo, né? Se pra você voltou. Ok, ótimo. Antes de eu falar desse último sinal de alerta, que é muito, muito importante, deixa eu só ler aqui o que a Edvânia falou. Estou amando, tenho sobrinhas, minha irmã se identifica com tudo que você está falando. Que legal. Tá normal, estou ouvindo bem, que bom. Depois passa meu Instagram para ela também, viu, Edvânia? Vamos lá. Esse é o último aqui, gente, ele é um sinal, ó, sirenes, sabe? Assim, ele é um grande sinal de alerta. É uma coisa pra gente realmente prestar muita atenção, que é o quê? Quando a criança tá gritando muito, né? Ela tá muito desesperada, aí você começa a tentar dar tudo o que ela poderia querer para tamponar o grito. Isso é um traço da maternidade, da paternidade, da educação permissiva, né? Que é essa educação que ela não é mindful, ela não é consciente, ela não tem essa presença, né, essa clareza sobre o que está acontecendo, essa gentileza. E ela também não é uma educação como padrão, né, de antigamente, extremamente autoritário. Ela vai para o outro extremo, né, como se aqui tivesse o autoritarismo, aqui tivesse a permissividade e o mindfulness estivesse aqui. Eu gosto de falar desse tipo de educação por meio do mindfulness como uma educação de liderança. Então, eu não sou nem a coleguinha do meu filho, né? É uma pessoa que tá aqui, assim, para poder servi-lo. E eu também não sou a chefe dele, sabe? Aquela vibe de chefe, de eu mando, você faz, você obedece. Não é nem isso, nem uma coisa nem outra. É a liderança, é a condução assertiva e gentil. Então, quando a gente tenta tamponar esse grito que tá tão incômodo, oferecendo qualquer coisa para a criança, né? Por exemplo, uma situação de birra, isso acontece muito. A criança, ela fica muito frustrada porque ela não pode ter uma coisa e ela grita, chora, e aí você vai dar.
isso também não funciona, né? Por motivos óbvios, a gente não está ensinando nenhum tipo de limite para essa criança. E isso vai ser muito grave sobre o que ela vai entender que é a vida e como as pessoas devem estar sempre à disposição dela ao longo da infância dela. Me conta se isso faz sentido para vocês, tá bom? E agora vamos falar aqui sobre como responde a mãe mindful, né? Falei aqui sobre a nossa reatividade, sobre alguns sinais de alerta de algumas coisas que a gente pode estar fazendo e agora sobre o que a gente pode vir a fazer. Primeira coisa é o cultivo da presença. O que eu chamo de presença? É você estar ali fisicamente presente? Mas não é só isso, tá? Só a presença física, eu posso estar ali fisicamente presente gritando, eu posso estar ali fisicamente presente sendo permissiva, eu posso estar ali fisicamente presente mandando pro castigo. Não é sobre isso. É eu estar também mental e emocionalmente presente, e isso significa eu estar consciente do que eu tô pensando e do que eu tô sentindo. Então eu tenho clareza das minhas emoções, eu tenho clareza que aquilo tá me irritando. E mais do que ter essa clareza, porque algumas vezes muitas de vocês até têm essa clareza, mas onde que empaca? Né? O que faz com que você acabe estourando com seu filho ali naquele momento? O fato de que você não sabe regular as suas emoções, que você até sabe, né, que você pode sentir qualquer coisa. Tá tudo permitido de ser sentido na maternidade. A única coisa que eu te peço para evitar é a culpa. As outras coisas, sinta, né? Sinta raiva, sinta medo, sinta tristeza, fica frustrada. Todas as emoções são válidas e todas elas nos contam alguma coisa. Todas elas são nossas amigas, são mensageiras. Então tá liberado, sentir tá liberado. O que não tá liberado? A gente reagir de forma explosiva, porque as consequências são reais, tanto pra gente quanto pra nossa criança. Né? Então como que a mãe mindful ela responde? Ela responde exatamente sabendo como regular suas emoções. Eu vou falar sobre isso onde? No evento 100% online, 100% gratuito, Maternar Sem Estourar. Se você ainda não se inscreveu, a gente vai acabar essa live, você vai lá no link da minha bio e vai se inscrever, tá bom? Porque lá eu vou me aprofundar com vocês sobre quais são esses recursos para você não deixar que essas emoções se tornem reações das quais depois você se arrepende e você sente aquela culpa e você fica mal com você mesma. E aí, ó, o negócio não melhora, né? Porque aí você começa com aquele diálogo interno, né? De, nossa, eu fiz de novo, gente, eu sou uma péssima mãe, eu não sirvo pra nada. E isso também não ajuda. Então, primeira coisa é essa presença física, mental e emocional que vem, obviamente, junto com a inteligência emocional e a capacidade de lidar com o que está sentindo, né? Depois, uma coisa que é muito interessante é a gente usar CQCs, né? Que lá no Mesen eu chamo de conversas que conectam. A gente saber se comunicar de uma forma que seja conectiva, que nos conecte com as nossas crianças, né? Nos mandamentos da Mãe Mindful, eu chamo isso de ser impecável com a sua palavra. E ser impecável com a sua palavra não é sinônimo de ser perfeita, mas de ser coerente, tá bom? A Deliaci tá falando, tá muito bom, obrigada, e que bom, fico feliz. Então, é buscar essa coerência entre o que você acredita e o que você realmente está fazendo, o que você sente, o que você pensa e o que realmente está acontecendo na sua relação com o seu filho no momento em que ele está precisando de um direcionamento positivo e assertivo da sua parte, né? Tem uma coisa que a nossa própria linguagem corporal, isso tem a ver com a presença física, né, com a parte da presença, que é a presença física, já vai nos ajudar imediatamente nesse momento, que é você ficar na altura da criança, você falar com ela na altura dela, se abaixar, ir para a altura dela. Você fazer contato físico. O que é esse contato físico? Por exemplo, tocar o ombro da criança. Na hora que você faz esse contato físico, imediatamente ela já sai, ela tende, né? Não vai acontecer 100% das vezes, mas acontece com frequência. Ela já sai daquela dinâmica ali de estar gritando excessivamente, ela já, né, se torna
para você, ela se gira, ela já se concentra em você. Depois, contato visual, olho no olho. A gente só tem que tomar cuidado para o nosso contato visual não ser uma coisa ameaçadora, né? Às vezes eu vejo isso, a pessoa ela até segue esse esqueminha aqui, mas ela faz esse contato visual e ela usa o tom de voz, que é o quarto elemento, né? Que é a gente fazer uma voz serena, a gente vocalizar com serenidade, né? Um tom de voz baixo e sereno, e equilibrado e assertivo. Não é mimando a criança, né? Não é o momento de falar, oh, tchu, tchu, tchu. Não é isso. É falar baixo e com assertividade, com a voz firme. Mas às vezes a gente acaba usando esse contato visual e esse tom de voz aqui, ó, de uma maneira ameaçadora, e não é essa a ideia, né? Então, quando a gente tá falando da CQC, as conversas que conectam, lembre-se disso, né? No momento em que tá lá acontecendo esse grito, você pode se abaixar na altura da criança, você pode tocar ela, você pode olhar nos olhos e você pode vocalizar o que você tiver que falar com gentileza, mas também com assertividade. E aqui eu trouxe algumas sugestões de frases, né, que funcionam. Algumas delas vocês até falaram aqui hoje. Tem vários, né, assim. Isso aqui também, gente, não são as únicas possíveis e nem não precisa ser essas palavras exatamente. São algumas sugestões de coisas que funcionam da gente dizer nesses momentos. Quando esse grito, né, excessivo ali da criança, ele tá acontecendo tanto porque a criança tá excitada, quanto porque ela tá frustrada, seja porque ela tá muito feliz, ela tá, seja porque ela tá frustrada e ela tá, enfim, independente, tem uma frase que funciona que é: você está falando muito alto e assim eu não consigo te escutar. Vamos falar mais baixinho? Só que se você falar isso gritando, o efeito é quebrado, né? Mas se você fala isso, eu não estou conseguindo te escutar porque você está falando muito alto. Você pode falar mais baixo para eu conseguir te entender? Esse é um recurso. Ana, e se não funcionar de primeira, continue tentando, tá? A educação tem 2 pilares muito importantes sobre o processo de educar uma criança. O primeiro é que as crianças elas aprendem por imitação. E o segundo é que as crianças aprendem pela repetição. Você não aprende a cantar a música do seu artista preferido porque você escutou essa música uma vez na sua vida. Você escuta um monte de vezes até aprender, não é? Com a criança é a mesma coisa. A live vai ficar gravada assim, tá bom? Então, persevere, tá? Persevere. Segunda, é a gente acolher a emoção da criança. Né? A gente acolher, porque às vezes essa daqui, né, assim, seja a criança que tá muito excitada, seja a criança que tá muito nervosa, que tá muito frustrada, a gente tende, né, na nossa cultura, a querer cortar as expressões de emoção muito intensas. Principalmente na infância, e isso pode gerar, né, na vida adulta, ao longo da vida daquela pessoa, vários padrões ali de dificuldade de se conectar consigo mesma e de entender o que precisa, né, e agir de forma positiva para a própria vida, tomar decisões que sejam realmente favoráveis para si mesma, porque as nossas emoções elas nos contam sobre o que a gente precisa. Então, uma maneira também de a gente acolher o que está acontecendo, e isso também costuma, né, fazer com que esse grito ele dê uma abrandada, é você acolher a emoção. Eu entendo que você tá muito feliz. Eu entendo que você tá muito frustrado. Tô certa, né? Sempre legal depois que a gente fala, né? Eu entendo que você tá muito frustrado, eu entendo que você tá muito feliz, a gente perguntar se a gente tá certa. Porque senão a gente toma ali como que eu posso dizer? A gente se coloca como alguém que sabe mais sobre a criança do que ela mesma, sabe? A gente tira, né, protagonismo da criança na sua própria vida. Então isso daí também é bem legal. E uma terceira, né, que é uma variável dessa frase que eu acabei de falar, eu imagino que algo esteja te deixando muito nervoso, muito nervosa. Acertei? Eu vou ficar aqui com você até você se acalmar. E depois, se você quiser, a gente pode conversar. Quando a gente fala isso, eu entendo que você tá nervoso, acertei, eu vou ficar aqui. Eu tô aqui com você. A gente tá
trazendo aquele ambiente seguro que é fundamentador de uma criança que está desenvolvendo inteligência emocional. Né? É o contrário da mãe que na hora que a criança está gritando, ela vai, sai, ela some, ela não quer lidar com aquilo. E é por isso, gente, que assim, isso tudo aqui é muito desafiador mesmo. E é por isso que eu te ensino a praticar mindfulness. Né? É por isso que eu sugiro fortemente que você pratique mindfulness 10 minutos diariamente. Né? Que o meu lema aqui no Educar Zen é te ajudar a ser uma mãe menos reativa por meio de 10 minutos diário. Porque isso tudo aqui, ó, fica possível, fácil, leve, fluido, quando a sua inteligência emocional está sendo desenvolvida. E não é que você nunca mais vai estourar, que você nunca mais vai ficar nervosa, não é isso. Porque nós somos humanas e suscetíveis a essas coisas. Mas é que isso vai ficar cada vez menos frequente e mais escasso, né? Então, assim, concluindo a nossa live de hoje, gente, o seu filho ele não é mal educado porque ele tá gritando, né? A gente viu aqui quais são os porquês de uma criança gritar. Esses porquês vão das coisas mais básicas do desenvolvimento da linguagem mesmo, até a repetição de comportamento, seja seu, seja dos outros adultos de referência, seja dos colegas, seja do desenho animado que ele vê, né? Pode ser por excesso de cortisol no corpinho da criança, tem vários porquês que é legal você investigar, é legal você... E assim, muitas vezes não é só uma coisa, né? Podem ter várias coisas associadas. Então, ao invés de ficar focando no grito do seu filho, tenta entender o que tem por detrás, porque isso vai te trazer mais ferramentas, vai te possibilitar ter acesso, né, a mais soluções. É a história da enxaqueca que eu contei hoje. Quando eu era adolescente, tinha muita enxaqueca, tomava remédio, e a enxaqueca continuava, eu vivia tomando remédio. Uma vez que eu descobri que eu estava tendo enxaqueca porque eu não bebia água, eu bebia quase todos os dias um copo de suco na hora do almoço, era tudo de líquido que eu ingeria num dia, não sei nem como sobrevivi. A minha enxaqueca passou. Eu fui na raiz do problema, ao invés de um sintoma, entende? E lembrando também que o grito, muitas vezes, ele nem é um problema, né? Ele é só uma expressão da criança que está, de fato, ali se desenvolvendo e que não tem inteligência emocional, não tem como lidar ainda com as próprias emoções, né? Então, se a sua preocupação é que o seu filho seja uma criança mal educada por causa disso, alivia seu coração, né? É isso que eu quero te pedir. A gente tá aqui para acolher as nossas crianças, para educá-las e não para silenciá-las. A gente não quer que a criança pare de gritar, que ela seja silenciada, porque aí ela vai ficar educada. Não, talvez ela vai ficar boazinha, obediente, mas isso não é exatamente ser educado. A gente pode conversar sobre isso numa outra live, porque é um conceito profundo, assim, e que eu gosto muito de me debruçar. Eu ia precisar de mais tempo aqui com vocês, tá? O nosso papel é ajudar as nossas crianças, né, a encontrarem novas formas de se comunicarem que sejam mais efetivas. E a coisa principal, o aspecto principal disso tudo, é o nosso exemplo, porque as nossas crianças, elas nos observam e nos absorvem. As nossas crianças nos observam e nos absorvem. É isso, a gente tá chegando ao final dessa live. Me manda um ok aí, se essa live ela te ajudou, se ela te trouxe insights, se ela te trouxe aí caminhos para poder te ajudar a maternar com menos reatividade e de uma forma mais mindful. Se você acha que você deu um passo a mais aqui, né, para construir em si mesma, no seu maternar, essa mãe mindful que já existe em você, né? Tô vendo aqui a Divânia, a Ayla dando o ok delas. Nossa, maravilhosa e leve a fala terapeuta, muito obrigada. Obrigada por tudo, Ana, Eveline, querida. Amei essa live. Gente, muito obrigada pela companhia. Fica muito mais legal, muito mais rico quando vocês estão aqui conversando comigo. Esclareceu muita coisa pra mim. É isso mesmo que é o nosso objetivo. E lembrando, a Catarina, obrigada por tudo, querida. Eu que te agradeço. Monique, bom dia para vocês também. E se vocês ainda não se inscreveram, né, na jornada Maternar Sem Estourar, se inscrevam, porque a gente vai ainda mais fundo em todas essas coisas que atravessam o nosso maternar, a nossa relação com a gente e, enfim, a nossa relação com as nossas crianças. Cíntia falando que amor, obrigada.
Como vovó, eu aprendo cada dia mais. A Anisa, cheiro de afeto, que maravilha, Anisa, muito grata. Monique, a live está acabando agora, mas eu vou salvá-la neste exato momento, então você pode assistir, tá? E eu vou pedir para vocês também compartilharem, então, né? Vou salvar a live e aí vocês compartilhem com outras pessoas que também vão ter insights poderosos, porque eu sempre falo que a educação dos nossos filhos, quando a gente está fazendo esse movimento de aprendermos a educar, deixando a reatividade de lado e substituindo pela maternidade mindful, a gente não está educando só o nosso filho. A gente está educando uma pessoa que vai impactar várias outras pessoas ao longo da sua vida. A gente está fazendo um movimento coletivo aqui, não é só sobre nós, né? Então, vou pedir para vocês compartilharem com outras mães, porque a gente está fazendo esse trabalho todo com os nossos filhos e a gente deseja verdadeiramente que eles encontrem pessoas boas, pessoas, né, maduras emocionalmente, pessoas equilibradas ao longo da vida delas, então, da vida deles e delas. Então, compartilhem com outras mães. E é isso, muito obrigada. Amanhã tem mais uma live, a gente vai falar sobre a gente se reencontrar. Cadê eu? Onde que eu fiquei depois da maternidade, né? O que restou de mim mesma? Como que eu faço para me reencontrar nesse processo? A nossa live vai ser sobre isso, tá? Monique falando que a filha que ela acabou de se separar, a agressividade, né, e a dificuldade para se socializar é uma consequência realmente desse tipo de quebra, né, Monique? Então, continua com a gente aqui, viu, Monique? A live vai acabar agora, mas a gente vai ter outras. Amanhã vai ser... Ai, meu Deus. Gente, às 7h11, se não me engano. Mas vale a pena depois dar uma conferida lá no meu feed, tá bom? Eu coloquei pra vocês lá. No mais é isso, gente. Um beijo, muito grata. E a gente se vê amanhã.